O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Francisco Everardo Oliveira Silva foi o deputado federal mais votado do Brasil, com 1.350.000 votos. Eleger o palhaço Tiririca com uma votação tão expressiva tem um significado. Uma forma de a população expressar sua insatisfação. Os votos de Tiririca elegeram mais 2 candidatos da coligação. O Toniel Lima, do PRB, que teve quase 96.000 votos, e o delegado Protógenes Queiroz, do PCdoB, com 95.000. Enquanto isso, Walter Feldman, do PSDB, e Walter Ioshi, do DEM, mesmo com mais de 100.000 votos cada, não foram eleitos. O senhor acha que é legítima essa transferência de votos? Entendo, o sistema eleitoral de hoje, o voto proporcional, ele é legítimo. É que a democracia nossa é muito nova. Existem milhares de tiriricas espalhados por aí. Em todas as eleições nós temos, com maior ou com menor impacto, aqueles chamados puxadores. Em 2002 foi Enéas Carneiro. O candidato do PRONA a deputado federal recebeu mais de 1,5 milhão de votos e puxou mais 5 candidatos. Apenas um deles teve mais de 1.000 votos. O eleitor vota num candidato, elege 2, 3, 4, que não tem legitimidade nenhuma e que ele eleitor, não desejou eleger. Os chamados puxadores de voto existem porque no Brasil, deputados e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional. É uma operação matemática. Cada voto é computado em 2 somas, primeiro na do partido, depois na do candidato. Complicado? Vamos analisar o caso do maior colégio eleitoral do país. No ano passado, São Paulo contou mais de 21 milhões de votos válidos para deputado federal. Esse número, dividido pelas 70 cadeiras que o estado tem na Câmara, dá o chamado quociente eleitoral, que foi 305.000. Agora, outra divisão. O total de votos de cada partido por esse quociente é igual ao número de deputados eleitos. Se o resultado for 2, por exemplo, ganham o primeiro e o segundo mais votados da legenda. Uma das maiores perplexidades que eu conheço está na matemática eleitoral, sistema proporcional, que é capaz, dentro de uma mesma comunidade, eleger um candidato com 1 voto e deixar de eleger um outro com mais de 180.000 votos. Os partidos também podem formar coligações, unir forças e somar votos para eleger mais gente. A coligação das eleições proporcionais falseia a vontade do eleitor. Provoca distorções absurdas, um toma lá da cá entre partidos. O voto proporcional surgiu na Bélgica no século XIX. Hoje, 34 países adotam o sistema. No Brasil, ele existe há quase 80 anos. A proporcionalidade é melhor do que qualquer outra regra. Por quê? Dar a cada um o que é seu. O voto proporcional permite que toda a diversidade da sociedade esteja representada no parlamento. Alguns parlamentares defendem a adoção das mesmas regras que elegem prefeitos, governadores, senadores e o presidente da República. É o sistema majoritário. A escolha de parlamentares pelo sistema majoritário exige a divisão do território em distritos. É assim na Inglaterra desde o século XIII. Hoje o voto distrital também é adotado nos Estados Unidos, França e outros 9 países. No Brasil, esse modelo funcionou por mais de 100 anos. Desde a primeira eleição, em 1821, até o fim da República Velha. Há várias maneiras de demarcar os distritos eleitorais. Para deputado federal, pode-se dividir o Brasil em 513 partes. Cada uma elegeria um parlamentar. Já na proposta de emenda à Constituição do senador Dornelles, cada estado funciona como um grande distrito. Em Minas Gerais, os 53 candidatos mais votados ocupariam as cadeiras que o estado tem na Câmara. O voto majoritário baseia-se no princípio: quem tem voto se elege, quem não tem voto não se elege. A gente vai correr o risco de ter um congresso, de ter parlamentos de celebridades. Outra possibilidade é dividir o estado em distritos de acordo com o tamanho da bancada que ele tem na Câmara. Nesse caso, a Bahia teria 39 distritos e cada um deles elegeria o candidato mais votado. Como o distrito é muito pequeno, fica muito fácil verificar como está se dando a campanha. Vai haver distrito com 200.000 eleitores e vai haver distrito com 30.000. A influência do poder econômico é muito maior sobre 30.000 do que sobre 200.000. Alguns parlamentares defendem o voto em lista. É uma modalidade do sistema proporcional adotada em 19 países. Nesse caso, os eleitores votam só no partido.
e é ele que faz a lista com os nomes dos candidatos. O voto em lista é uma prova de que nós estamos valorizando os programas, valorizando as ideias em relação às pessoas. Ele pode, ao mesmo tempo, consolidar o caciquismo na prática e na militância política. Há quem prefira o meio termo, o sistema misto, metade dos candidatos eleitos pelo voto distrital e a outra metade numa lista definida pelo partido. Outras propostas virão e vamos observá-las. Eu acho que esse seria o núcleo de um novo projeto de reforma política, boa não para o governo, não para os partidos de oposição, mas boa para o país. Quanto custa uma campanha? Nas eleições de 2010, partidos e candidatos gastaram quase 5 bilhões de reais, segundo a Justiça Eleitoral. Mais que o orçamento deste ano da capital do Paraná, Curitiba. Mas, de acordo com a ONG Contas Abertas, os custos da campanha podem ser muito maiores. Nós teríamos uma espécie de um caixa 2 e esse caixa 2 seria de 10 a 15 vezes maior do que esses valores oficiais. Campanhas tão caras que têm efeitos na composição do Congresso. Nessas últimas eleições, por exemplo, já foram contabilizados 273 empresários, ou seja, 46% de todos os eleitos na Câmara e no Senado. Mas de onde vem tanto dinheiro? Uma parcela vem do caixa do governo por meio do fundo partidário, dividido entre as legendas de acordo com critérios definidos pelo TSE. Acaba tendo deputados, representantes que decidem interesses, assuntos públicos, mas são financiados, com dinheiro privado. Então isso é correto? Do nosso ponto de vista, não. A campanha tem ainda doações de pessoas físicas, inclusive pela internet. No ano passado, Marina Silva, do PV, foi a candidata que mais se beneficiou da novidade. Recebeu R$ 169 mil de quase 3 mil doadores. Mas os recursos não representaram nem 1% da arrecadação. É que numa campanha política, a maior parte do dinheiro vem de empresas. Nós precisamos de quebrar essa tese e essa prática de que no Brasil, com poucas e raras exceções, só se elege quem tem dinheiro ou tem o braço forte dos governos. Acabar com a troca de favores entre o político eleito e os financiadores de candidaturas, baratear as eleições, diminuir a corrupção na política, igualar as chances de vitória. A solução para tudo isso, de acordo com alguns parlamentares, é custear toda a campanha com dinheiro público. Se for um empresário, um homem, uma mulher, ou um sindicalista, uma pessoa do povo simples a se candidatar, todos deverão ter acesso ao financiamento público. Uma campanha paga exclusivamente por recursos públicos ou que permita também doações de pessoas físicas. Devemos ampliar o financiamento público, mas continuar garantindo o financiamento privado por parte de pessoas físicas. A única maneira de você minimizar e poder ter realmente uma inibição da utilização do Caixa 2 é você identificando o valor no orçamento, impedindo outra fonte de financiamento das campanhas eleitorais e depois fazendo com que o partido é que tenha que prestar conta daquele gasto. Quem é contra o financiamento público acredita que a medida seria um desperdício de recursos do governo. Não haveria recursos públicos suficientes, a gente teria que criar um novo orçamento só para isso. Se houver financiamento público, acaba com o Caixa 2. Não, vai ter financiamento público, dinheiro do contribuinte nas campanhas eleitorais e vai continuar tendo Caixa 2 e vai continuar tendo corrupção. Vai estimular que os que não têm dinheiro, como o financiamento é público, ele vai para o partido e vai proliferar partido de tudo quanto é natureza. Eu mesmo vou fazer um aqui no bloco. Para a ONG Contas Abertas, com ou sem financiamento público, a reforma política precisa garantir mais transparência à campanha eleitoral. É muito importante que nós saibamos quem financia quem. Eu acho que isso pode ser, inclusive, uma informação decisiva para que o eleitor possa definir o seu voto. $190 milhões de brasileiros, cidadãos de um país que consolida a democracia, eleitores que se perguntam: devemos ser obrigados a votar? Nós temos que votar. Podia ser facultativo, como é nos Estados Unidos. Se o povo está insatisfeito, ele ia mostrar, não votando. Sendo obrigatório, eu acho que as pessoas não podem se eximir da culpa, pelo menos. Não se convenceu que o político é bom, que ele é um político decente, que não tem um representante daquela vez? Eu sou totalmente contra obrigar um eleitor a votar. Tudo que é obrigatório, não é, em geral, cheira mal. Por quê? Porque é antidemocrático. Se tivéssemos já adotado em 2010 o voto facultativo, o que aconteceria? Os candidatos a presidente nem sequer se dariam mais o trabalho de visitar
estados como Acre, o tamanho do eleitorado desses estados é tão pequeno que para ele falou, não, eu vou concentrar toda a minha campanha onde importa. O voto é só uma das maneiras de participar da vida política. Não só de 4 em 4 anos, mas no dia a dia, o que a gente pode fazer para melhorar, a gente deve tentar. Que a população se manifeste via internet, que a população participe, né, nos estados, nos municípios, nas assembleias populares, nas câmaras municipais. Foi assim com a Ficha Limpa, a lei de iniciativa popular que revolucionou as últimas eleições. Aprovada por unanimidade no ano passado, ela proíbe a candidatura de políticos condenados por um colegiado de juízes. O movimento de combate à corrupção eleitoral, que reúne 50 instituições, coletou 1.600.000 assinaturas para apresentar o projeto na Câmara, sem contar os apoiadores pela internet. Agora, o movimento de combate à corrupção eleitoral quer repetir o sucesso do Ficha Limpa com um projeto de iniciativa popular sobre reforma política. O MCCE discute a proposta com movimentos sociais e fundações partidárias. 2 pontos do texto já foram definidos: financiamento público de campanha e voto em lista fechada. Projeto de lei, né, que atenda a todos, isso é o primordial, né, mas combater efetivamente a corrupção. A Ordem dos Advogados do Brasil também quer uma reforma política por iniciativa popular. Nós vamos procurar as entidades ligadas aos direitos humanos, ao movimento de combate à corrupção eleitoral, os próprios partidos políticos, para convencer da importância dessa proposta, dessas mudanças. Até o final desse ano, ou no mais tardar, no primeiro semestre do ano que vem, esse projeto da iniciativa popular ele esteja pronto. Texto pronto, vai começar a coleta das assinaturas de 1% do eleitorado, cerca de 1.400.000 pessoas. Mas conseguir o apoio da população para a reforma política pode ser mais difícil. No Ficha Limpa, você chegava até numa praça ou numa rodoviária e você conseguia claramente explicar o que estava se pretendendo, ou seja, impedir que um candidato que tivesse já problemas na justiça pudesse participar do pleito. Nós vamos falar de lista aberta, lista fechada. Quem sabe o que é isso? Elaborar uma proposta alternativa, mas também debater com deputados e senadores. Espelhar nessa reforma política o interesse de fato, né, que venha da sociedade, que não seja interesse isolado de algumas cabeças no Congresso Nacional. Os grupos da sociedade civil organizada vão atuar na Frente Parlamentar Mista pela Reforma Política, que está sendo reativada. Não queremos colocar uma proposta de iniciativa popular, né, para confrontar com o parlamento. Nós queremos dialogar. Nós podemos pensar, por exemplo, na instituição do voto direto para destituir políticos com mandato eletivo. É o chamado recall. A ideia é criar mecanismos para que o cidadão participe mais da política. O referendo, o plebiscito, a iniciativa popular de leis, instrumentos como este devem ser ampliados, aprofundados e incorporados novos. A gente possa ter qualquer brasileiro ou brasileira podendo participar do processo político, tá certo, sem amarras. Quem aposta nesse movimento acredita que a reforma política é a oportunidade de trazer o povo aos debates no papel principal. Direito do cidadão participar da política. Questão de cidadania, né? Se o cidadão não participa dessa estrutura, ele não contribui com nada. A política é que faz as coisas andarem para frente. Uma falta de cultura é não participar.